Fala, imigrantes, Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês no canal Imigrantes de Valor. Meus amigos, no vídeo de hoje eu já quero pedir aí para que vocês deixem o like e principalmente façam um comentário aí para que o YouTube continue entregando, ou melhor, entregue mais o nosso conteúdo. Caiu muito a entrega aí do YouTube, nós temos visto até alguns comentários aí de que o YouTube está entregando pouco agora também. Mas assim, se vocês ajudarem aí nos comentários e principalmente no like e compartilhando também, eu agradeço aí vocês, tá certo? Meus amigos, hoje eu quero comentar sobre a entrevista do Lula lá no Flow, tá certo? Em que o Igor 3K acabou entrevistando ele e a gente vê ali uma certa manipulação, um certo domínio da pauta, da parte de quem? O programa é do Flow, quem estava entrevistando era o Igor, mas será que realmente o Igor entrevistou bem o Lula? Será que ele foi coerente ali? É claro também que da parte do Lula tinha toda uma estratégia. O Lula é muito liso, ele é muito ali didático nos objetivos dele e também tinha pessoas ali por trás acelerando, criando um clima de pressa para que não fosse desenvolvido ali vários tipos de perguntas e as principais que seriam aquelas perguntas mais polêmicas. Mas vamos lá. E aí a gente observa que primeiramente o Lula já começa a sua entrevista ali, ele se apresenta, ele ganha o presente e tal, mas logo depois que ele começa a falar ali dos patrocínios, o Lula já dá a entrada na crítica do Bolsonaro. Ele pega ali criticando o Bolsonaro, chama o Bolsonaro de bozo. Eu particularmente não tinha visto até então. O Igor entra na pilha do Lula, entendeu? Então assim, foi muito interessante e muito estranho ao mesmo tempo também. Eu queria ver se tivesse o Monark ali também junto. Que pena que o Monark não está ali no Flow, mas seria muito interessante o Monark, porque o Monark, ele pode ser um pouco polêmico, tal, tem as opiniões particulares deles, mas o Monark, ele tem muita pergunta coerente, muitos assuntos interessantes também, que com certeza aquela entrevista ia pegar fogo, embora eles aceleraram muito, né? Rapidinho a entrevista do Lula ali no Flow. E ele começa com essas críticas do Bolsonaro, do plano de governo, de universidade, falhas que o Bolsonaro teve, ele já começa criticando e o Igor acaba deixando. E é interessante pensar, pessoal, porque assim, eu particularmente vi que só o Lula falou. O Igor teve seus momentos ali, mas pode reparar que as falas do Igor não foi nem de um minuto. As frases, a fala do Igor não durou um minuto. O Lula já vinha em cima, já colocava a ideia dele, já colocava as ideologias dele, o pensamento ilusório dele e deslanchava, destrinchava ali no discurso dele. Enquanto o Igor só ia dando risada, só ia ali ameno. E é bem interessante pensar porque quando foi o Bolsonaro, o Igor foi bem crítico, o Igor foi mais sério, o Igor também tinha muitas perguntas. E é claro que o Bolsonaro também ficou ali quase 5 horas, se eu não me engano, foi muito tempo. O Lula não ficou nem 1 hora e meia. Então, foi toda uma estratégia ali do PT, inclusive do Lula, para que ele só respondesse as coisas coerentes, convenientes a ele, e logo depois eles já saíram fora, né? Então, o Igor, ele não faz crítica ao Lula. Um comentário ou outro, igual quando ele dá uma de bonzinho ali, uma de neutro, melhor dizendo, dá uma de neutro e fala assim, eu não sou Bolsonaro, mas também não sou do PT, mas sorrindo. Em alguns momentos você vê o Igor, ele não critica ali o plano de governo, o Igor não entrou em assuntos que eu vou comentar daqui a pouco. Então, nós mal vemos o Igor falando, geralmente ele fala pouco e o Lula já vem, já coloca a sua ideia, já coloca o seu raciocínio, já coloca o seu lado bonito do seu plano de governo, das suas estratégias, e ele sempre fica naquela história do passado, que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele fez isso, que ele fez aquilo. E o Igor mal fala, até que também ele pega nesse ponto de vista que só o Lula fala, o Lula sempre fala a verdade, ele sempre conta o que foi bom, ele sempre conta o que foi útil para o país. E ele atacou muito também e continua atacando em todas as áreas essa questão da fake news, das fake news. Então, tudo para ele é fake news. O Bolsonaro é especialista em fake news. O Bolsonaro só desenvolve a sua estratégia de propaganda, o seu marketing através de fake news, né? Ontem à noite mesmo eu tinha visto aí e
aquela questão lá que o ministro Alexandre de Moraes já estava questionando, investigando o sigilo sobre a esposa do Bolsonaro. E o Bolsonaro estava até fazendo uma crítica também. E eu vi também algumas reações do próprio Monark ontem, falando sobre essa questão do Lula. Então eu gostaria muito que o Monark tivesse ali, ou quem sabe, eu tenho certeza que ele não tem coragem, o Lula ir lá no podcast do Monark, o Monark Talks. Queria muito para ver como que seria interessante. Até o próprio Monark estava com um convidado ali, eles estavam pensando, será que ele vai responder todas as perguntas mesmo? Tal, porque o Monark estava com um programa ao vivo também, no mesmo horário ali do Flow, na entrevista com o Lula. Então, o Lula, ele só fala de fake news, como se o lado dele, inclusive agora, o ministro Alexandre de Moraes, cortando tudo, proibindo tudo, tomando atitudes que não cabe a ele. Ele tá mais que um tirano. Imagina um camarada desse com o Lula na presidência. O que esses caras vão fazer? Então, assim, tudo pro Lula é fake news. E ele foi destrinchando isso. E é interessante pensar que, além dessa questão de tudo pro Lula ser fake news, olha só o absurdo, a questão que o Lula está entrando agora, que a Lava Jato foi prejudicial para o país. Quer dizer, os 900 bilhões que eles roubaram, tanto corrupção, tanto desvio de verba, tanto desvio de recurso, não foi prejudicial para o país. Mas a Lava Jato, sim. O Sérgio Moro, o papel do promotor Dallagnol foram prejudiciais para o Brasil. Agora, o que eles fizeram, o que a turma dele fez, o que a turma do PT fez ao longo dos os quatro governos, 4 períodos de governos, não foram prejudiciais ao país. Como que pode ter um raciocínio desse? Até o Ciro hoje em dia fala muito do Lula, que o Lula parece que está com problema, porque tudo para ele coloca números, ele fala tanta mentira. E o Ciro Gomes, que é uma pessoa que sempre esteve ali também por perto, sabe realmente quem é o Lula, e ele critica muito o Lula, porque hoje o Lula só fala besteira. E essa besteira é tão grande falar que a Lava Jato foi prejudicial para o país. E em nenhum momento também o Igor questionou ele. Isso é muito complicado. Tanto que a gente vai vendo que o Lula também usou muita estratégia ali de alimentar o ego do Lula. O Lula alimentou muito o ego do Igor. Porque ele falava que o Igor era inteligente, que o Igor tinha um público bom na mão dele, que o Igor sabia o que estava fazendo, que o Igor era um cara importante, né? Que fez aquele negócio crescer. Então, o Lula alimentou constantemente o ego do Igor. E o Igor foi gostando, foi deixando. Tanto que, eu já falei, o Igor tinha pouco momento de fala. As falas do Igor não duram 1 minuto, né? Não dura um tempo assim constante para que o Igor também conseguisse desenvolver um raciocínio e dialogar com Lula. Quem dominou ali foi totalmente o Lula. Por isso que eu até pensei no começo o seguinte, de quem que era a pauta, do Lula ou do Igor? Mas a gente vê claramente que quem dominou ali foi totalmente o Lula, né? E o Igor também, ele foi muito inocente ali, pareceu muito inocente, né? Porque teve uma hora que o Lula fala naquela questão lá, quando ele tá falando muito, que tá sendo um grande comentário, e ele falou muito atrás, agora tá tentando corrigir, que é a mesma coisa do aborto, que ele criticou muito e que todo mundo poderia fazer aborto, agora ele tá falando, não, que aborto não, eu não sou a favor do aborto. Ele tá mudando totalmente o discurso nessa reta final, mas tem uma hora quando ele fala sobre essa questão aí de lei da censura, de censurar, de colocar limite nas mídias sociais, na internet, nos meios de comunicação, aí tem uma hora que ele pega e fala que ele vai chamar o povo para discutir. O Lula dizendo, não, nós vamos chamar o povo, não vamos colocar censura. O povo vai ser convidado a conversar para a gente discutir esse assunto. Aí o Igor inocentemente fala, se for chamar a população para discutir, aí eu fico mais tranquilo. Ah, Igor, para de ser inocente. Ou você também é PT, ou você é a favor do Lula, cara. Por isso que eu coloquei esse vídeo aí, ou melhor dizendo, eu coloquei essa imagem aí de você cumprimentando o Lula no final. Inclusive, como eu disse, queria que o Monark estivesse junto aí, porque o Monark coloca umas perguntas coerentes. Mesmo com pouco tempo, o Monark seria bem coerente. E ainda,
além dessa questão da censura que o Lula vai, infelizmente a gente não tem certeza, mas ele pode atrapalhar muito os meios de comunicações, inclusive o Flow, senhor Igor, é a questão que o Lula também só fala, o discurso do Lula, ele pega na dor do brasileiro, ele pega na dor do povo, que é o quê? Fome, pobreza e o trabalhador que precisa de ajuda. Eles só falam isso, ele só fala isso, o discurso é sempre nisso, né? E ele se coloca como o presidente mais maravilhoso. Ele é o presidente que fez isso pelo país, ele é o presidente que fez aquilo, ele é o presidente que fez aquilo. Ele fez tanto pelo país que eles quebraram o país. A corrupção foi tão forte que ele foi tão maravilhoso realmente para o país. Então a gente vê como que é essa complicação do discurso do Lula ali no Flow. Sem falar, pessoal, mas eu vou falar novamente essa questão do tempo. O pessoal estava colocando uma pressão ali, porque o Lula só respondeu perguntas simples, perguntas tranquilas. Se ele tivesse mais tempo, com certeza ia envolver corrupção, aborto, desarmamento, a Constituição, que é perigoso também eles quererem mexer nisso, porque em outros momentos, inclusive no debate lá na Band, o Lula comenta sobre essa questão, sobre a Constituição. Então isso é muito perigoso. Os países de esquerda mexeram na Constituição. Ele até fala de fazer uma nova constituinte e a mesma coisa, chamar o povo para conversar sobre uma nova constituinte. Qual é o governante de país tirano, de país socialista, comunista, que chama o povo realmente para conversar? Para saber quais são os interesses do povo. Eles podem até fazer um teatro de que o povo vai e responde, mas a vontade realmente é deles, pessoal. Então nós temos que tomar um grande cuidado, né? Então, essa questão do quando o Lula usou o chapéu lá no Rio de Janeiro com a sigla CPX, não foi comentado, não foi comentado sobre censura. Então, foi pouquinho, como eu já disse, mas o Lula desenvolveu um discurso totalmente ali bonito e coerente para ele diante do público do Flow. Por que o Igor também foi agora no Flow? Por que será, pessoal? Uma porque tá tendo um grande número de pessoas indecisas, inclusive os jovens que não querem saber de política. O Lula usa algumas palavras ali chamando o Igor de cara, uma linguagem querendo ser um pouco jovial, mas num discurso de agregar ou de ganhar o público do Flow, que tá, pode ser que seja um público muito indeciso ou que não quer saber de votar, tanto que o Lula ainda fala, bem que eu queria ganhar o seu voto, incentiva o Igor a falar constantemente ali para as pessoas votarem. Então quer dizer, a pauta, pessoal, foi totalmente do Lula, controlada pelo Lula. O Igor ficou ali na mão do Lula, babando o ovo pro Lula, infelizmente, né? Mas fazer o quê? O programa é deles, eles que são os caras aí do momento, né? Mas que o Igor, eu acredito que o Igor vai voltar no Lula, porque ele foi totalmente convencido ali pelo Lula. Disse ele que não vota, né? Que nem vai votar, não vai acordar cedo. Mas o Lula jogou vários argumentos ali de convencimento, né? Eu até anotei aqui, ó, o Lula deu uma aula de convencimento no Igor e numa boa parte do público, infelizmente. E o Lula, pessoal, ele fala que é sempre o dono da verdade, que ele fala a verdade, que faz a verdade. Ele é tão mentiroso, por quê? Tem uma certa discussão também de que ele vai fechar as igrejas, e ele fala que ele fez isso, ele fez aquilo, ele até fez a marcha com Jesus, na verdade o nome é Marcha para Jesus, e pelo que eu sei foi estabelecido ali fortemente com a igreja Renascer. Então ele fala que criou a marcha com Jesus, ele é muito interessante, né? Então ele trabalhou esse desinteresse dos jovens na política ali, e o Igor deixou o Lula controlar. Quando deu um tempo suficiente das perguntas básicas, o pessoal chamou ele para sair. Tanto a esposa dele estava ali, como a Gleice Hoffmann também estava lá, porque ele até cita. E toda hora, todo momento ali, ele fica olhando para o lado, olhando para elas, olhando, tal. E quando viu que já não tinha mais jeito, vamos vazar daqui antes que entre as polêmicas. E aí, pessoal, essa é a minha ideia aí sobre a entrevista do Lula lá no Flow. E tudo indica que, para mim, se o Igor votar, coloca aí se você concorda ou não, para quem que o Igor vai votar, né? Quem você acha que o Igor vai votar e se o Igor tava na mão do Lula ou não?
E se esse vídeo chegar aí até o Igor, Igor, comenta aí, seu barbudo, cabeludo, que fez um implante aí que deu repercussão também para os patrocínios. Olha, vamos colocar aí embaixo também, pessoal, pro Lula ser entrevistado lá no canal do Monark. Mesmo com 1 hora só de programa, se o Lula teria coragem de ir lá bater um papo jovial, tranquilo, junto com o Monark, tá bom? Até o próximo vídeo.